Nós vamos chegar agora no grande ponto que é o chantilly. É essencial que o seu chantilly esteja no ponto certo, na textura correta, para que o seu trabalho tenha um resultado satisfatório. Sem o chantilly é impossível fazer flores bonitas, com textura bonita, né, e que ela permaneça bonita. Então vamos o passo a passo desse chantilly. Mas antes disso eu quero falar que nesses anos que eu tenho trabalhado, né, com flores, com chantilly, eu fiz vários testes com outras marcas, mas chegando àquela receita, né, no ponto certo que eu precisava, eu não encontrei um resultado bom em outras marcas. Então eu preferi trabalhar com chantilly Amélia. Ele pode ser esse mix ou pode ser o outro, o Supreme, né? Mas o importante é que seja Amélia, porque vai dar totalmente certo, né, a receita que vai gelatina. Então, fazendo testes em outros chantillies, eu percebi que eles não aceitavam a quantidade de chantilly que eu precisava. Então, eu resolvi, né, ficar com essa receita, porque ela deu certo e tem dado certo para muita gente, principalmente para mim, todos esses anos. Para essa receita, nós vamos usar 1 litro de chantilly, 150 ml de água, um envelope de gelatina sem sabor, e geralmente quando a gente compra, vem os dois, mas nós vamos usar só um. Um envelope desse tem 12 gramas, tá? Os dois têm 24 e um só tem 12 gramas. E também nós vamos usar 100 gramas de leite em pó. Só isso a receita. O primeiro passo é hidratar sua gelatina. Em 150 ml de água, de preferência água gelada, porque ela hidrata mais rápido. Reserva, deixa ali hidratando por 10 minutos. Agora deixa eu falar mais um pouquinho a respeito do chantilly. Quando você compra o chantilly no mercado, você pode armazenar ele na geladeira, tá? Não tem horas marcadas, mas o mínimo que você precisa ter ele na sua geladeira é de 8 horas. Você pode comprar uma caixa de chantilly e deixar na sua geladeira por muitos dias, né? Meses, se você quiser. Sempre manter ele gelado. Mas a questão é, quando você for bater o seu chantilly, ele precisa estar hipergelado. Então, nós tiramos ele da geladeira, levamos para o freezer 30 minutos antes. Então, seu chantilly vai para o freezer 30 minutos, fica lá gelando bastante, enquanto a sua gelatina está hidratando, né? A sua gelatina hidratou por 10 minutos, leva ela ao micro-ondas por 30 segundos. Isso vai depender também da potência do seu micro-ondas. Pode ser de 30 a 40, tá? O importante é que ela derreta até ficar bem líquida. Tá bom, esse processo de hidratar a gelatina, levar ao micro-ondas, ela vai sair bem quente. Você não vai colocar essa gelatina quente no seu chantilly. Você vai esperar pelo menos uns 10 minutos para que ela caia para uma temperatura de 34 a 35 graus. Se você tem um termômetro, ótimo. Tá? Mas se não tem, você vai ver se ela está bem líquida e morna. Ela não pode estar fria e nem quente. Ela precisa estar morna, tá? Então repare que se ela está totalmente líquida e morna. Depois da sua gelatina morna, você pega o seu chantilly do freezer e vai começar todo o processo. Tá? Esse detalhe é muito importante. Não tira o chantilly antes
que a sua gelatina está esfriando ou hidratando, né? Então, respeite esses horários para que o seu chantilly mantenha bem gelado. Olha, tem pessoas que moram em lugares muito quentes. E eu aconselho que, se você puder levar para a geladeira, também essa peça da sua batedeira é muito bom. Porque quando você despejar o seu chantilly aqui, ele não vai perder temperatura. Então, leva para a geladeira ou para o freezer também, né, essa peça, porque vai manter o seu chantilly mais gelado ainda. E é importante que ele esteja bem gelado para o resultado final. Então, a minha gelatina está líquida, saiu do micro-ondas agora, mas ela está com a temperatura de 38 graus. Então, eu preciso esperar ela ir para 34 ou 35. Então, aqui eu testifiquei que a minha gelatina está morna, né? Ela está 33, então está no meu limite já, né? Não posso abaixar mais do que isso. Ó, chantilly bem gelado. Aí me perguntam, Márcia, posso bater só meio litro? Sim, você pode bater meio litro, mas coloca a gelatina do mesmo jeito, 150, um envelope, e na hora de usar, só usa 75 ml, a metade. E a outra metade você guarda para bater com o restante do chantilly. Se vai 100 gramas de leite em pó, então, você vai usar só 50 gramas, tá? Coloca o leite em pó, 100 gramas aqui, porque nós vamos bater 1 litro. Esse processo aqui é muito importante, gente. Você precisa dissolver, antes de começar a bater na batedeira, precisa dissolver totalmente essas bolinhas do leite. Totalmente. Tira das laterais, no fundo. Bate, bate, bate aqui com a mão. Dissolvendo mesmo essas bolinhas. Porque se ficar essas bolinhas, pode entupir o bico depois. Então, é muito importante que faça esse processo aqui. Depois de bem dissolvido, né? Vamos levar para a batedeira? Vamos iniciar com a velocidade mínima. Depois de 1 minuto batendo, você já pode ir colocando a sua gelatina. Vai colocando em ponto de fio, aos poucos, tá? Vai deixando o seu chantilly engrossando. Porque se você colocar tudo de uma vez, ele vai espirrar muito para fora da batedeira.
Pronto, coloquei toda a gelatina. Deixa bater até dar uma engrossada. Aí você pode ir aumentando aqui aos poucos. À medida que ele vai tomando consistência, vai aumentando, tá? Vou aumentar mais um pouquinho. Vou aumentar mais um pouquinho. Mais um pouco. Então, chegando nesse ponto aqui, você pode já colocar na velocidade máxima, tá? E deixar ele dar o ponto. Eu dou uma ajudada, né, nas laterais para soltar o chantilly que tá mole, né? Encosta a sua espátula, não tira a sua espátula das laterais, tá? Só para fazer isso, ó. Para ir soltando o chantilly que tá mole, para ter um batimento mais uniforme. De agora em diante, você tem que reparar, porque ele vai dar o ponto rapidinho. Ele vai começar a empelotar nas laterais e abrir um buraco no meio. Ó, repara que ele está empelotando já nas laterais e começando a abrir o buraco, né? Tá vendo? Então, feito isso, tá bem firme, você tá mexendo aqui e você tá vendo que ele tá mais firme, né? Duro de mexer já, ó. Empelotando nas laterais. Ó. E ali o buraco aberto. Então, você já pode desligar a sua batedeira. Não precisa deixar mais do que isso. Tá bem firme aqui nas laterais e abrir um buraquinho no meio, já pode tirar, tá? Não tem necessidade de deixar ele muito tempo batendo, olha, porque tá bem firme, né? Nem cai da espátula, tá? Agora nós vamos tirar.
vamos colocar esse chantilly numa vasilha. Olha, repare quanto ele tá duro, né, gente? Não cai, tá bem firme. Quando estiver terminando de bater, você viu que está firme? Começou a abrir o buraco no meio? Já pode tirar, não precisa ficar batendo demais. Porque, por causa da gelatina, ele vai dar uma consistência maior no seu chantilly. Depois disso, colocado aqui, eu venho com um plástico e vou tampar esse chantilly, cuidando para que não fique ar. Eu vou apertar, vou cuidar aqui nas laterais para não entrar nenhum ar. Ó, vou fazendo assim, porque se entrar o ar, ele vai ressecar. E ele ressecando, ele pode entupir o bico, né? Ficar uma crosta. Então, é muito importante você fazer esse processo aqui. Tá? Um plástico maior, para que fique bem tampadinho. Tá vendo? Ele tá bem firme e bem tampadinho. Agora, nós vamos levar ele para a geladeira por no mínimo 3 horas. Não queira usar o seu chantilly antes de 3 horas. Por isso, se você tiver algo para fazer, adiante este batimento, tá? Pode ser de um dia para o outro, né? Pode ser 5 horas, 6 horas, não interessa. O importante é que seja 3 horas de descanso. É o mínimo de descanso para ele, tá? Porque nessas 3 horas, essa gelatina vai agir aqui no seu chantilly, né? Para que você tenha consistência, tá? Isso que se chama um chantilly estabilizado. Eu quero mostrar para vocês um que já está descansado. Esse aqui vai para a geladeira. E vou mostrar esse aqui, que já estava batido. Ó, vou tirar aqui o plástico. Mostrar para vocês como ele fica. Bem durinho. Ó. E ele fica, gente, todo aerado. Cheio de furinhos, né? E é normal isso aqui. Todo e qualquer chantilly fica assim, depois de descansado. O grande segredo agora é o alisamento, tá? E eu vou ensinar também vocês o passo a passo de tudo isso, alisamento. E eu quero falar para vocês agora da grande diferença que tem um chantilly estabilizado. Chantilly estabilizado que eu falo é esse que nós usamos gelatina, tá? E daquele que a gente bate só com leite em pó. Gente, a diferença é imensa, tá? Tem gente que não gosta de, eu não dou conta de bater o chantilly com gelatina, eu acho difícil, eu acho isso e aquilo. Se você não tiver esse chantilly, você não vai ter o resultado maravilhoso que a gente tem para as flores. Esse chantilly estabilizado, ele vai trazer segurança para você. Tá? As suas flores, elas precisam ter consistência, elas precisam permanecer, né? As pétalas bem formadas, alisadas, com a textura brilhosa, e diferente de um chantilly que não é estabilizado, não dá esse resultado. Então, se você quer ter totalmente aquela textura maravilhosa, acetinada, então você tem que optar para esse chantilly estabilizado. Tá bom? Eu já várias vezes me decepcionei com chantilly sem gelatina, eu não tinha aquele resultado que eu queria. Lutei e relutei, porque eu achava difícil bater o chantilly com a gelatina, achava que eu tenho que hidratar, eu tenho que esperar esfriar, eu tenho isso e aquilo, mas tudo vale a pena, tá? É segurança para você e um resultado satisfatório.